Então, vamos começar a ver o tratamento de dados com R aqui na atividade do InfoSoc, Introdução ao R, ao RStudio, para análise de dados, pesquisa social. Esse é o parte do programa de formação complementar em Ciências Sociais Computacionais, InfoSoc da Universidade Estadual de Londrina. A gente vai ver aqui, começar agora, nós vimos já bastante elementos sobre a fundação do R, que são os data frames, que são os vetores, como você pode manipular os vetores, matrizes, e essas informações elas vão se somando a recursos que nós temos para efetivamente começar a fazer a análise de dados. Então, por enquanto, nós estamos aprendendo a utilizar a ferramenta. Mais adiante, nós vamos começar a utilizar na prática para analisar dados. Vamos dar um primeiro passo já nesse sentido. Vamos começar a ver como utilizar o R e o RStudio para poder trabalhar com os dados. Primeiro vamos ver o que nós chamamos aqui, nós trabalhamos em análise de dados regulares ou tidy data, como é chamado em inglês. Né? Em português nós chamamos isso tabelas regulares. Vocês vão ver várias referências no R, nos manuais, essa expressão tidy data. O que quer dizer isso? Uma tabela retangular. Vamos trabalhar sobre isso hoje, porque esse vai ser o formato básico de dados que nós vamos trabalhar em análise de dados sociais. Tem vários formatos de dados, dados em listas, dados em pares, enfim, várias formas de organizar, combinando várias maneiras de organizar os dados, mas nós vamos aqui trabalhar então com as tabelas retangulares, que nada mais é do que uma planilha. Né? Uma tabela retangular, ela sempre vai ter na linha dela, uma as, as, as variáveis, né? Cada linha representa um caso e cada coluna representa uma variável. Né? Dentro da terminologia do R, cada coluna então é um vetor e todo esse conjunto é um objeto chamado de data frame. Nós vamos ver alguns tipos esse é o objeto básico do R, alguns tipos de objetos que aperfeiçoam o data frame, principalmente Tibble, que é o que nós vamos trabalhar mais aqui. Mas, em geral, nós vamos pensar isso sempre como um data frame. O que é um data frame? Então, nós já vimos isso, uma coleção de vetores agrupados no formato de uma planilha. Né? Então, todos os nossos dados, sempre nós vamos ter essa referência. Nós vamos trabalhar com o dado de uma maneira em que a gente vai ter cada linha representa sempre um caso, né? Nós vamos ter aqui os casos, e cada coluna vai ser uma variável. Certo? Nós vamos ter as variáveis na coluna e os casos nas linhas. Essa é a regra básica para se fazer uma planilha para análise de dados sociais. Esse é o formato que vem do censo do IBGE, das planilhas do INEP, sempre organizados dessa maneira. E quando vocês forem elaborar e preparar a sua planilha da sua pesquisa, você mesmo fizer um questionário, então o resultado, para que seja mais fácil trabalhar, você vai planejar, organizar o resultado dessa maneira, com uma tabela retangular. Bom, nós vamos ver aqui essa tabela dentro do R. A gente vê lá como montar um data frame. Né? Vamos lembrar aqui a montagem de um data frame como
escolher aqui a cor vermelha, a nossa caneta vermelha, vou botar a imagem para cá. Então nós temos aqui no código do R, né, nós sabemos que esse operador aqui é o operador de atribuição, né? Nós temos a função de combinação, né, ou de concatenação C, né? E nós vamos atribuir então esse conjunto aqui, então vamos colocar aqui, fazer uma tabela de cursos e de origem dos estudantes do curso, por exemplo. Tá? Então, curso superior. Então, nós temos Sociologia, Administração, Ciências Sociais, Educação, Administração e Comunicação. Vamos colocar na variável curso. Vamos pegar aqui os estados, Paraná, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, e colocar dentro da variável origem. Isso no nosso código do R. Mais uma vez, o destino, Paraná, Paraná, São Paulo, Paraná, e vamos repetir São Paulo 3 vezes, né, para a gente não ficar digitando São Paulo, São Paulo. Vamos usar a função aqui, repetir São Paulo 3 vezes e colocar na variável destino. E vamos, por fim, colocar os números, a idade das pessoas aqui, dos estudantes, 24, 21, 22, 22, 20, 21, né, na variável idade. E vamos juntar todas essas variáveis, esses vetores aqui, né, essas variáveis são vetores, então curso, unidade da federação de origem, unidade da federação de destino e idade, dentro de um data frame, né, com a função data frame, e esse conteúdo vai para o nosso data frame chamado tabela. Então, essa é a nossa forma de construir um data frame. Quando a gente clica para visualizar a tabela, então, o R nos mostra um data frame, é um formato retangular de dados. Nós temos, então, a primeira linha, nós temos a referência das variáveis, né? Cada coluna representa os valores de uma variável e cada linha representa a seguinte, a primeira linha sempre o nome das variáveis, cada linha seguinte representa um caso. Então nós temos aqui um estudante ou uma estudante do curso que vai fazer sociologia, essa pessoa veio do Paraná, está no Paraná e tem idade de 24 anos. Essa última pessoa aqui, né, faz o curso de comunicação, veio do Paraná, foi estudar em São Paulo e tem 20 anos. Então, cada linha é um caso. A primeira linha indica o nome das variáveis e cada coluna é o conjunto de valores de uma variável. E esse conjunto de valores, em terminologia do R, nós chamamos de vetor, e esse conjunto todo, a tabela retangular toda, a gente chama no R de data frame. Se a gente quiser especificar apenas uma coluna, né, uma variável, o valor de uma variável dentro do R, lembrando, a gente usa a notação do cifrão. Né? Então, o nome da nossa tabela, cifrão curso, então o R vai entender que a gente quer os valores da variável curso dentro da tabela, no caso aqui o nome tabela. Né? Então, o cifrão é uma forma da gente buscar a referência dos valores da nossa tabela. Quando a gente trabalha com data frame, o R tem uma regra básica. Né? Então, a primeira, a gente coloca entre colchetes, a gente pode fazer aquela referência para retirar um único valor, mas é uma única variável. Mas se a gente quiser aqui fazer referência e buscar, por exemplo, qual a idade dos alunos que fazem administração, né? Enfim, quiser fazer pesquisa mais complexa, o R tem essa notação. A gente vai colocar aqui o colchete, né? Abre o colchete dentro do colchete, a primeira e separar por vírgula. A primeira parte diz respeito às linhas ou os casos, a segunda parte referente às colunas. Tá? Então lembra sempre disso, tabela entre as chaves, entre os colchetes, perdão, tabela entre colchetes, linha, coluna. Primeiro os casos, depois as variáveis. Linha, coluna. Primeiro os casos, depois as variáveis. Então, primeiro nós vamos identificar quais os casos que nós queremos. Por exemplo, se a gente quiser saber só as pessoas que fazem o curso de administração. Qual que é a idade dessas pessoas? Então, eu vou selecionar esses casos aqui. E vou selecionar
Então aqui eu vou selecionar na primeira parte, vírgula, a segunda parte seriam as colunas, eu quero saber o curso e a idade, certo? Para fazer isso no R, então, a gente faz essa notação no R básico, né? Vamos ver isso novamente mais adiante. Mas essa é a ideia, então, que numa tabela retangular, nós primeiro selecionamos aqui os casos que a gente quiser, então eu quero dentro da variável, dentro do objeto tabela, eu quero todos aqueles casos que tem o curso igual à administração. Lembra que um sinal de igual significa transferência do valor de um lado para o outro, x, y. Eu vou transferir o valor de x para y. Quando eu tenho dois sinais de igual, é uma comparação. Eu quero saber, de fato, se é verdadeiro que x tem o mesmo valor que y. Tá? Então, igual significa transferência. Igual significa comparação. Então, a tabela, a variável curso, eu quero só os valores que são igual, tem valor igual à administração, vírgula, aí agora eu vou pegar a coluna, e eu quero as colunas que têm curso e idade. Então, eu teria como resultado esse valor aqui, selecionando do R. Tá? Então, o importante a reter agora é o seguinte, nós vamos começar a trabalhar com referência e análise de dados. Os dados que nós vamos trabalhar têm um formato retangular. A gente vai sempre selecionar variáveis e casos, né? Sendo que na organização do R, os casos representam, né, as linhas e as variáveis as colunas.